Olá, eu sou a Carmo Tavares, sou oraculista rúnica, astróloga, terapeuta floral e trabalho também com radiestesia. E hoje nós vamos conversar com Alan Marante, que vai contar um pouquinho sobre o seu trabalho, sua pesquisa e seus livros também. Como vai, querido? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Alan Marante, eu sou pesquisador e tradutor da língua nórdica antiga. Eu trabalho com runologia, que é arqueologia rúnica. Eu tenho 5 livros escritos acerca da espiritualidade e da história escandinava, incluindo um livro somente sobre arqueologia rúnica, que é este aqui, Sabedoria das Runas, que é um livro que conta a evolução de todos os sistemas rúnicos que foram documentados na Escandinávia, pegando desde o século II até o final do século XV. E com este trabalho, eu trouxe a runologia aqui para o Brasil como um estudo acadêmico e também com o objetivo de fundamentar os valores espirituais que são presentes nos caracteres rúnicos. E hoje nós vamos fazer um programa aqui muito interessante, falando quais obras podem ser lidas para a gente estudar efetivamente as runas e quais obras são problemáticas e quais são os problemas históricos delas e também religiosos. Porque não só o meu trabalho acadêmico com a runologia, mas eu também dirijo um instituto chamado Instituto Caminho Nórdico, que é um projeto cultural que promove a religiosidade nórdica, o Forneceder, que é a religião nórdica que é praticada na Escandinávia até hoje. Então, traçando esse paralelo entre o acadêmico e o espiritual, nós vamos selecionar dicas e informações de obras que trazem efetivamente conhecimento e quais são problemáticas, quais são os problemas principais delas. Ok. O primeiro livro que as pessoas devem fugir veemente, né, é o Mistérios Nórdicos, que foi publicado por uma autora brasileira chamada Mirella Faur. Esse livro ele está repleto de achismos, uma coisa que lá fora a gente chama de gnose pessoal não verificada, que são informações colocadas como se fossem verdades históricas, sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova, sem nenhum registro, tanto arqueológico quanto documental. Essa obra ela apresenta vários elementos de plágio de outros autores americanos. Então, primeiramente, é um compilado de recortes de várias obras. A parte relacionada à religião nórdica, ali, na realidade, é baseada nos livros de Wicca que a Mirella já escreveu, e ela só muda os nomes das divindades helênicas para as divindades nórdicas. Então, ela na realidade, está reciclando material, o que, infelizmente, é muito comum em alguns livros esotéricos aqui no Brasil. Um autor ele escreve um livro, por exemplo, sobre anjos, e ele escreve um livro sobre deuses romanos. Ele troca os nomes só, e pronto, ele falou que ele escreveu um livro sobre anjos agora. Ele pega um livro que ele já escreveu, troca os nomes, e isso fica evidente. Quem efetivamente já teve contato com outras obras da Mirella, como, por exemplo, o Anuário da Grande Deusa, vai identificar que os textos presentes no Mistérios Nórdicos são textos que foram tirados desse anuário que ela escreveu para o Wicca. Então, de Mistérios Nórdicos ali não tem nada. Na realidade, é um livro wiccano se passando por elementos nórdicos, e no decorrer da obra você encontra elementos como átame, como, por exemplo, fechar círculo, como fazer ritual do pentagrama, elementos que não são de jeito nenhum nórdicos. Eles não existem nem na antiguidade, nem na Escandinávia moderna, eles são elementos wiccanos, principalmente de magia cerimonial, e obviamente na hora que ela chega nas runas, ela faz diversos achismos. Por exemplo, quando ela fala sobre o Gauder, né, cantar o Gauder é você enunciar Fá, Fé, Fi, Fofu, isso aí foi uma coisa que o Edred Thorson tinha escrito em 1970, não é nem uma pesquisa dela, isso já foi refutado pelo próprio Edred Thorson em livros recentes dele. Só que ela foi pegar informações em livros que já tinham caducado os direitos autorais, porque dessa forma ela não seria acusada efetivamente de plágio. A fundamentação da obra era baseada nisso. E, obviamente, isso só pegando o escopo mais simples, fazendo uma análise rasa do livro, a gente precisa também analisar qual é a bagagem do autor, né? A Mirella Faur, ela ainda é viva e ela tem
um grupo wicano chamado Teia de Teia. Então, efetivamente, ela não faz nada relacionado à cultura nórdica, nem pesquisa, nem religião nórdica. Não é o foco dela. Por isso que, inclusive, quem procurar a bibliografia dela, você vai ver vários livros sobre vários temas, gregos, romanos, até mesmo hindus, ou seja, ela vai atirando para todas as frentes e é aquilo, quem não se foca acaba dispersando muito. Então, é o primeiro livro que as pessoas devem fugir, porque ele, primeiramente, é um recorte de várias obras dela, mudando os nomes das divindades. Isso vai levar as pessoas a equívocos. Ela não pratica a religião nórdica, isso é muito importante, porque ela se propõe a escrever um livro sobre espiritualidade nórdica, mas ela não realiza aquilo. Então, é um ponto de vista externo. Terceiro, que os elementos históricos que ela aborda, eles não são históricos, ela não apresenta provas ao longo da obra, e embora seja um livro grande, né, que acaba chamando a atenção das pessoas, falando assim, não, mas o corpo do livro é grande, tem mais de 300 páginas, a quantidade de páginas não define efetivamente a qualidade do material. Você vai encontrar, às vezes, livros, por exemplo, em sueco, que tem 40 páginas, que vão te efetivamente falar o que os nórdicos faziam, e não um livro de 300 páginas, feito por uma pessoa que efetivamente não está nem interessada naquele nicho. Né? Ela tem outras áreas de atuação. E olha, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, assim, é um livro que as pessoas acabam ficando encantadas. Não sei se é por conta do modismo aí, da Wicca, se é por conta das brumas de Avalon, que levou todo mundo para um momento de um ramo de sonhos aí, e acabam, e assim, as pessoas leem e tem aquilo tudo como verdade. Porque ela não coloca como gnose pessoal, porque você poderia fazer, olha, isso aqui eu escutei, chegou para mim, eu intuí, ok, você respeita. Agora, as pessoas vêm discutir, muitas vezes nós no grupo de runas, colocando assim, mas como é assim, é verdadeiro? E aí, sem embasamento, não é? E as pessoas acabam acreditando naquilo porque passa veracidade. Exatamente. O grande problema que a gente aborda sobre alguns autores é o fato de que eles não separam aquilo que é histórico das práticas individuais, pessoais, ou efetivamente coisas que eles intuíram. O fruto da gnose pessoal. A gnose pessoal não é um conteúdo que deva estar num livro. A não ser que seja um livro exatamente, por exemplo, como a gente tem em outras vertentes, um livro psicografado, ou efetivamente uma percepção que a pessoa está lá dentro do capítulo, ela está lá, olha, eu estudei isso, a fonte histórica é isso, mas eu concluí isso. Você deixar claro, porque ela abre o livro exatamente falando que ela vivia na Romênia e que era tudo folclórico, então ela já descredita a história nórdica, primeiramente que a Romênia não é um país nórdico. Não tem nada a ver, né? Eu não entendo por que alguém abre um livro, né, falando... mesmo que a pessoa tivesse nascido na Escandinávia, por exemplo, se o autor fosse sueco, ele ser sueco não é um fator de credibilidade para a obra. Isso não é algo que efetivamente fomente o conteúdo, que traga veracidade. Eu sempre falo isso. Vocês vão encontrar autores bons em vários lugares do mundo, mesmo fora da Escandinávia, mas efetivamente, como os núcleos de estudos sérios são na Escandinávia, porque a Universidade de Uppsala é o maior órgão de runologia do mundo, que é na Suécia, é mais fácil, obviamente, você encontrar livros acadêmicos e até mesmo livros religiosos com bons conteúdos em línguas nórdicas. Até mesmo foi a minha experiência de mais de 10 anos de estudo. Dificilmente eu achei um autor que não fosse escandinavo tratando da arqueologia única. Porque, obviamente, como é que você faz arqueologia se você não for para o lugar? Se você não tiver contato com aquelas pessoas. Então, quando eu escrevi o Sabedoria das Runas, foi um livro que as pessoas falaram assim, mas ele não ensina a fazer magia, então. Magia, do jeito que vocês imaginam, não é o que os nórdicos fazem. E é uma coisa, por exemplo, que o livro da Mirella, ele aborda. Como ele é um livro wicano, só que ele tem uma roupagem pseudonórdica,
ela passa vários rituais, várias fórmulas, várias orações, que na realidade elas não se parecem absolutamente nada com o que é feito, com o que era feito e com o que é feito hoje. E esse é o grande perigo, porque às vezes você está fazendo algo que... Qual que é o grande problema de você passar a gnose pessoal para alguém como verdade? Não é porque funciona para mim que vai funcionar para você. Esse é o primeiro ponto. Segundamente, quando a gente fala efetivamente de ritos, funcionar, você tem um leque muito grande do que efetivamente funcionar. Porque esse funcional pode ser, você sentiu alguma coisa, esse funcional pode ser, trouxe uma sensação espiritual de acalento ou de certeza, você intuiu alguma coisa durante aquilo, não efetivamente só a pessoa pedir algo e aquilo ser atendido. Então, o ser funcional, ele vai além dessa dicotomia em eu pedi e a divindade me deu. Até mesmo porque esse conceito, dentro da religião nórdica, ele não funciona dessa forma. Leva anos para que alguém estabeleça uma comunicação com o divino, através exatamente da religião. A religião existe para que você entenda o divino e entenda o que o divino te diz. Ele muito mais fala com a pessoa durante as orações do que efetivamente dá algo de graça para alguém. Essa ideia de que o divino vai fazer para mim, ela é estrangeira à cultura nórdica. E, infelizmente, a gente tem muito isso enraizado do cristianismo, hora que o divino te dá. Então, como ali ela fala assim, não, se você fizer o ritual assim, os deuses vão fazer. É muito problemático você afirmar que aquilo vai acontecer para alguém, passar como se fosse uma receita de bolo. Isso. Eu canso de falar. Até mesmo porque uma grande parte dos ritos nórdicos, embora eles tenham ortodoxia, né? Ortodoxia é exatamente começo, meio e fim, e que orações você faz em quais momentos. Não existe como você ensinar para alguém num livro que nunca vivenciou aquela região como faz aquilo. E ali é o que ela está propondo. Então, a minha recomendação é vocês se afastem desse tipo de obra. Por quê? Porque o que vocês vão encontrar ali não é nórdico. Se o seu objetivo é Wicca, tudo bem, é um livro para você. É um livro para você. Porque ali o que ela está fazendo é Wicca. Então, se você está procurando, se a religião da pessoa ou a busca da pessoa é dentro da Wicca. Agora, se não é Wicca o objetivo da pessoa, se o objetivo da pessoa é cultura ou religião nórdica, ou as runas como elas são de verdade, não é um livro para ela. Que é exatamente o que às vezes falta o autor deixar claro. Porque a gente entende que as editoras, elas fazem um marketing para tentar pegar o máximo de público possível. Mas, às vezes, até que ponto vai a desonestidade em você dizer que aquele livro atende um público que ele não atende? Mesmo, eu falo, por exemplo, na hora de você vender um livro de matemática, você não pode enganar o teu público. Por que religião a gente faz isso? E aí descredita. Passa todo mundo como charlatão e é difícil você recuperar essa confiança, porque novos autores vão surgindo, novas obras vão sendo introduzidas no mercado, e se você teve essa reação ruim com o autor, todo mundo que chegar perto da cultura nórdica fala assim, não, livro brasileiro é livro de charlatão. Quando eu lancei as minhas obras, muitas vezes eu tive muito trabalho para explicar às pessoas de que a abordagem era diferente do que tinha aqui. Porque ficou marcado. Se foi brasileiro que escreveu, logo é ruim. Um segundo livro que é muito problemático, esse efetivamente sobre religião nórdica, é o Asatru, da Diana Paxson. Primeiramente porque esse livro ele é um fragmento de uma obra grande que ela tem. Então, ele foi traduzido alguns capítulos de um livro americano dela, que a Diana Paxson é uma autora americana, ela é viva ainda. E no decorrer do livro, tem alguns pontos que chamam muita atenção. Ela fala, por exemplo, sobre incorporação, uma coisa que não tem em nenhum texto nórdico. E por que ela fala de incorporação? Durante muitos anos, ela foi da santeria, que é efetivamente um tipo de espiritismo mais mexicano. E lá eles têm essa questão da incorporação. Então, quando ela vai
para The Trophy, que é uma instituição de Áustro dos Estados Unidos, ela tenta incorporar aquilo que ela aprendeu na santeria, exatamente porque ela não queria começar do zero. E isso é um erro muito grande. Quando a pessoa vai para outro núcleo religioso, se você carrega as bagagens e você tenta importar a prática de um lugar para outro, isso é desrespeitoso com ambas as culturas. Verdade. Porque o que acontece? Ali ela não estava sendo honesta com a jornada dela na santeria, porque se ela queria continuar fazendo aquilo, ela não devia continuar onde ela estava. Mas não, ela queria carregar os valores da santeria para dentro da religião nórdica. Para quê? Para dizer que ela era poderosa, para dizer que ela era profeta, para dizer que ela tinha visões, que ela conversava com os mortos. E embora esses elementos existam na religião nórdica, não é como a santeria faz. Então, quando eu tive contato com o livro dela, eu já tinha conhecido o original e tinha o mesmo erro. Ela fala que as pessoas ficavam num tablado feito de concreto e eles faziam uma roda e uma pessoa no centro da roda incorporava. Se você pegar um livro de santeria, você vai ter essa descrição para incorporação feita dos mortos. Então, o que acontece? Isso não é nórdico. Isso já é um grande alerta. Já é um grande alerta. Por quê? Ela fala ali que é o guia para a religião nórdica. Se é o guia para a religião nórdica, por que ela abre o livro? Por que ela coloca isso logo no começo? Para prender a atenção da pessoa. Olha, eu fazia incorporações no meu kindred. É assim que ela descreve. Fazia incorporações no meu kindred. E muito do que eu compilei nesse livro é resultado das minhas incorporações. Ela deixa isso claro. Só que o que acontece? As pessoas precisam se lembrar disso ao longo do livro. Ela deixa isso claro. Nesse ponto, ela não foi desonesta. Ela fala que aquele livro é baseado em percepções. Só que a editora que trouxe esse livro para o Brasil chamou o livro de um guia essencial para o paganismo nórdico. E esse livro não é o título original em inglês. O título em inglês chama Áustro The North Way, o caminho nórdico. Ela não se propõe na obra a ser um guia religioso. Ela está falando ali, é mais uma experiência dela, onde ela está contando o que ela vivenciou ao longo de 15 anos nessa mistura entre santeria de um lado e o Áustro do outro, em uma instituição que hoje em dia, né, que é a The Trophy, ela não tem nenhum reconhecimento acadêmico, zero historicidade, é muito mais um achismo, eles misturam várias culturas diferentes, e eles chamam aquilo, inclusive, de Asatru, American Asatru, o Asatru americano. Então ele tem elementos indígenas americanos, ele tem elementos da santeria, ele tem elementos, inclusive, do cristianismo do Texas, que isso é muito enraizado no americano, eles não negam, por isso que eles têm as nove virtudes. Isso aí não existe em nenhum documento nórdico. Isso foi fundado em 1972. Essas nove virtudes. Então, ali ela está contando mais ou menos a experiência dela como se fosse um diário. E as pessoas acabam tomando aquilo como se fosse verdadeiro. Verdade. Então, esse livro é um livro que não dá para aproveitar nada, porque as orações que ela coloca lá são coisas que ela tirou da cabeça dela. Essas orações não são verdadeiras. Ela compõe pequenos poeminhas que eles fogem à métrica da poesia nórdica, e a poesia nórdica é preservada até hoje na Islândia, então a gente sabe como é que funciona. E ela tem algumas misturas. Ela fala assim, não, porque você pode cultuar os deuses nórdicos usando a iconografia de filme e série. Porque se isso serve para você, tá bom. Caso, né? Então, na verdade, o que acontece? Ela está ali justificando a ausência de conhecimento histórico dela, falando, às vezes eu me guio por coisa de história em quadrinhos.